A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Graças a Deus por mais um momento de meditação e algo a mais. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre a fé, não é? E eu deixei lá no vídeo um spoilerzinho, vamos dizer assim, para a gente poder voltar aqui e falar um outro aspecto sobre a questão da fé. E eu queria ler com você aqui em Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso. E que ele diz assim, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, ou nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Mas a expressão que eu quero trabalhar aqui é do verso de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que Jesus está ensinando os discípulos essa oração depois que ele vai falar de oração, porque nos versículos anteriores, no verso 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, nesse contexto do ensinar da oração, porque a oração é um ato de fé, não é? Então, o simples fato de você orar já é um ato de fé, né? E você precisa crer que umas palavras que você aparentemente está dizendo como se estivesse falando sozinho, está chegando diante de um Deus que pode tudo e que pode todas as coisas. Precisa ter fé para exercer a oração. Mas também a oração é o meio pela qual nós, pela fé, nos achegamos a Deus com uma fé de que Deus possa mover-se, trabalhar, agir, operar em alguma circunstância da nossa vida. Que foi o vídeo que nosso vídeo anterior, que nós falamos sobre a fé, essa fé que não é um sentimento, essa fé que é uma convicção, essa fé que é uma decisão, essa fé que é uma consciência de que existe um Deus que realmente trabalha, que age, que opera, e que eu estou certo, seguro disso, esperançoso nisso, confiante nisso, de que esse Deus está agindo e trabalhando a meu favor, e que eu possa exercer essa fé confiante e crente de que as suas promessas vão se cumprir na minha vida e no meu coração, que é o vídeo anterior. Depois que acabar esse, eu convido você para voltar lá e assistir. Mas no vídeo de hoje, eu deixei lá na semana passada falando sobre a vontade de Deus. E o texto que nós lemos, Jesus vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Então, a fé é o elemento essencial para você se relacionar com Deus. A fé é o meio pela qual você entra diante de Deus. A fé é o elemento fundamental para que você acredite que aquilo que você está colocando diante de Deus possa se tornar de fato concreto, real, na história da tua vida e na história do teu coração. Mas aqui, esse texto, ele vai falar de um aspecto que é muito importante para que a gente compreenda toda essa história da fé. Que Jesus vai ensinar a orar dizendo: porém, seja feita a tua vontade. Então, o que você e eu precisamos entender é que a fé, ela não é um instrumento de barganha com Deus. A fé não transforma Deus no gênio da lâmpada, em que a gente, pela fé, esfrega a lâmpada, ele aparece e diz: sim, meu amo,
o que você deseja que eu te faça? E aí a gente faz 3 pedidos, 4 pedidos, e instantaneamente, automaticamente, as coisas se farão. Não, a fé não faz isso. A fé não é uma barganha. A fé não transforma Deus no gênio da lâmpada. A fé não é uma imposição do homem. Por o fato de eu ter fé, Deus se torna obrigado a alguma coisa na minha vida e no meu coração. Não é assim que a fé funciona. Muita gente, muitas das vezes, tem dificuldade de lidar com isso, porque pelo fato de ter fé, ela acredita que instantaneamente, automaticamente, pelo fato de eu ter fé, Deus, como um mordomo, precisa sempre fazer a coisa que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Não é assim que as coisas são. Deus não nos trata como crianças mimadas. Não é verdade? Não. Você precisa entender que existe a vontade de Deus. E essa vontade de Deus também é soberana. Você também precisa entender que essa vontade de Deus expressa que tudo na nossa vida se chama graça. A graça significa que é o favor imerecido. Ou seja, por mais que você tenha fé, toda resposta de Deus na sua vida é um ato gracioso de Deus, não é um merecimento, é um ato gracioso de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas Jesus agora vai colocar esse elemento da vontade de Deus. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vontade de Deus cria 3 perspectivas para a resposta de Deus na minha vida, ainda que eu tenha fé. E a primeira perspectiva é sim. Deus, pela sua vontade, diz sim para mim, diz sim para você. Mas às vezes Deus, pela sua vontade, também diz para nós, diz para mim, diz para você, espera. Por quê? Porque ele entende que aquele não é o tempo, que aquela não é a hora, que aquele não é o momento certo de trazer aquela resposta sobre a sua vida, sobre o seu coração. E tem momentos que mesmo eu tendo fé, Deus vai dizer para mim, vai dizer para você, não. Porque na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é soberana, ele entende que responder àquela oração não vai te fazer bem. Não faz parte do propósito dele na sua vida. Não faz parte do propósito dele na minha vida. Aí você vai perguntar assim, pode estar se perguntando, mas pastor, o que eu estou orando a Deus pela fé é uma necessidade mesmo, é uma urgência mesmo, é um problema de saúde mesmo. Como assim que isso não vai me fazer bem? Então, você só conhece o seu agora. Eu também só conheço o meu agora, meu instante. Eu não conheço o meu amanhã, eu não conheço o meu futuro. Mas Deus sabe, Deus conhece. Então, muitas das vezes, por mais que para nós, na nossa perspectiva humana, na nossa necessidade, na nossa dor, pareça ser irremediável, pareça ser um fato decisivo de que a gente precisa que Deus diga um sim para nós, pela nossa fé e pela nossa oração. O Senhor eterno sabe que, por mais que seja doloroso para nós, vai fazer bem para nós enfrentar mais um tempo aquela dor, suportar mais um tempo aquela necessidade, lidar um tempo maior, ou talvez para que a história da nossa vida e os propósitos que ele tenha na nossa vida se façam, se estabeleçam, talvez a gente vai ter que lidar com aquela condição ou com aquela situação no decorrer da nossa vida ou no decorrer da nossa história. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está terminando a sua última carta, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Imagina, um homem que o seu lenço, que era tirado da sua cabeça, era levado, passado nas pessoas enfermas e elas eram curadas. Ele vai dizer essa frase: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Ou seja, eu orei por ele, eu pedi a Deus por ele, eu chorei por ele, mas a vontade de Deus foi diferente da minha vontade, foi diferente da vontade dele, foi diferente da nossa vontade. E por alguma razão, que eu não sei qual é, que eu não faço ideia, que eu não tenho esse entendimento, o Senhor resolveu dizer não, pelo menos naquele momento, pelo menos na minha oração, pelo menos no nosso clamor, no nosso fervor, ele disse não.
E eu vim e deixei ele doente lá. Então, essa vontade de Deus, ela é soberana, irmão. Essa vontade de Deus, ela é absoluta. E essa vontade de Deus, ela, diz Paulo aos Romanos, é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, e às vezes até por mais que a gente não aceite, mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Então a fé não é uma barganha, a fé não é uma imposição, a fé não transforma Deus em nosso amo, nosso empregado. Não, a fé é um elemento essencial para você se relacionar com Ele, um elemento essencial para que você tenha esperança, é um elemento essencial para que você transforme as suas orações em um mover de Deus na sua vida e na sua história. Mas sempre tenha diante dos seus olhos e do seu coração que existe uma vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela é soberana. E eu termino essa palavra dizendo a você aquilo que ele disse para Pedro. E o que você não entende agora, entenderá depois. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez o que você não recebeu de resposta de Deus ainda, ou talvez o que você esteja ouvindo ou já ouviu um não de Deus, você vai ver, como eu disse aqui em outros lugares, que no final você vai entender que Deus sempre vai ter razão na história da nossa vida. Então, o meu conselho para você é continue crendo, continue orando, continue tendo esperança, continue deixando essa fé como uma convicção, uma certeza dentro do seu coração e dentro de você. Mas fique atento, alerta e fique em paz de saber que existe uma vontade de Deus que está se estabelecendo na sua vida e em tudo aquilo que você tem orado. E eu quero dizer para você que o caminho de Deus sempre será melhor que o nosso caminho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu desejo que a vontade de Deus, nesse tempo que você está nesse vídeo, nesse tempo que você tem orado, ela comungue com a sua vontade. Ela tenha comunhão com os seus desejos e aquilo que você crê se torne uma realidade na sua vida, de verdade mesmo. Mas que você também o adore e o glorifique e se renda a Ele. Renda-se à vontade dEle. Mesmo se você estiver ouvindo, espere. E mesmo se você estiver ouvindo, não. Porque a vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, que Deus console, conforte seu coração com essa palavra e que você continue crendo, por favor, em nome de Jesus. Que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Quero fazer uma pequena oração pela sua vida nesse momento. Amém? Vamos orar. Querido Deus, não é fácil lidar com a fé e a tua vontade, Senhor. Mas que esse vídeo, que essa mensagem possa ter acalmado o nosso coração de saber que por mais que em muitos momentos a tua vontade não comungue com a nossa vontade, mas até mesmo nesse momento nós estamos ouvindo o sim. Porque o Senhor sempre vai ter razão na história da nossa vida. E que as coisas que a gente não compreende hoje, com certeza, em algum momento a gente vai compreender. E vai te agradecer e vai te louvar pelo espera ou pelo não que recebemos no dia de ontem. Porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, sempre saberá aquilo que é melhor para nós. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me submeto e me rendo à tua vontade perfeita. Que o irmão, a irmã, a pessoa que chegou nesse vídeo possa se render ao Senhor também, a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que ela experimente a cada dia o melhor de Deus na sua vida e na sua existência. Derrama a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que chegou nesse vídeo aqui. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Quero dizer duas coisas antes da gente terminar. A primeira é que, se você foi abençoado por esse vídeo, que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar com alguém, se esse vídeo abençoou sua vida, tá bom? Eu faço esse pedido a você aqui no final. E também quero dizer a você que já já nós vamos estar aqui uma série
de mensagens que, na verdade, é um testemunho da minha vida e da igreja aqui, que eu sou pastor, a Igreja do Nazareno aqui, do Nova Lima, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já nós estamos preparando esse material e você vai entendendo um pouco da minha história, entender um pouco da história dessa igreja, da qual Deus tem me dado a graça e a honra de servir como pastor aqui. E aí você vai conhecer a gente um pouco mais, um pouco melhor. Isso já faz parte também desse algo mais, ou desse algo a mais desse canal. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço e, se Deus quiser, nos encontraremos aqui no próximo vídeo, no próximo programa, momento de meditação e algo a mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.